O sistema tributário justo é uma das principais formas de promoção de bem-estar coletivo. Em um sistema justo, tributa-se mais a concentração de riqueza e menos o consumo. Não é o que acontece no Brasil. A injustiça tributária é o tema do Expressão Nacional que começa agora. Eu sou Maristela Santana e eu recebo o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Graziele Davi, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC. O presidente da Confederação Nacional dos Jovens Empresários, Guilherme Gonçalves. E o deputado Enio Verri, do PT do Paraná. Senhores, senhora, boa noite. Muito grata pela presença, por terem aceito o nosso convite. E eu quero começar a nossa conversa mostrando aqui um gráfico, uma tabela, que fala um pouco sobre o que eu falei na abertura do programa, mostra na soma das bases tributárias no ano de 2015, quanto que representou de imposto na arrecadação total os impostos sobre a propriedade, que são o IPVA, IPTU, o imposto territorial rural. Esses impostos representaram pouco mais de 4% de tudo que foi arrecadado no Brasil em 2015. A título de comparação, nos Estados Unidos, impostos dessa natureza representam 29% da arrecadação tributária. E na Inglaterra, 40%. Os impostos sobre a renda representaram quase 21% do total da arrecadação tributária. E os impostos sobre consumo representaram 54%. A soma não dá 100%, porque existem outros impostos, mas esse é o foco do nosso debate hoje. E também, a título de comparação, a média internacional dos impostos sobre consumo representa, de maneira geral, 21%. Então, para começar o nosso debate, eu gostaria de ouvir Graziele Davi. Graziele, que análise você faz dos impactos da arrecadação tributária sobre o consumo em detrimento da propriedade e da renda, como a gente vê no Brasil? Essa composição da carga tributária, como a gente tem hoje no Brasil, ela é bastante perversa e injusta, que é justamente o título desse programa. Por que que isso acontece? Porque a forma, quando a gente tributa de forma indireta o consumo, a gente penaliza desproporcionalmente aqueles que menos ganham, que menor renda têm. Então, por exemplo, se eu vou no supermercado e compro um produto, uma roupa, e eu ganho 2 salários mínimos e uma pessoa que ganha 20 salários mínimos, proporcionalmente a gente vai estar pagando o mesmo tributo. Só que como eu ganho bem menos, a proporção do meu salário que é despendida para poder pagar tributo acaba sendo muito mais alta. Isso se configura numa grande injustiça. Por outro lado, a renda, quando ela é tributada de uma forma bastante progressiva, ela permite, então, uma redistribuição de toda a riqueza de um país, né, que é produzida, e ela se torna muito mais justa. Esse não é o quadro brasileiro, e aí o cenário que a gente tem é que a tributação, da forma como ela é feita, ao invés de redistribuir riqueza, ela amplia a concentração de riqueza no país. Outra questão muito importante é que, apesar de a gente ter um imposto de renda que ele é progressivo aqui no país, até ali uma classe média, a partir da classe média ele já deixa de ser progressivo. E isso acontece por causa de uma lei, né, de 1995 ou 96, que revoga a tributação sobre lucros e dividendos. Então, a forma como os mais ricos recebem, que é justamente sobre o lucro e dividendo, ao invés de ser sobre salários, essa forma não é tributada no imposto de renda. Então, olha que injusto, a classe média está ali pagando o seu imposto de renda, porque recebe muito por salário, e justamente os mais ricos não estão pagando. Então, o imposto que poderia melhorar a justiça tributária, aumentar a progressividade do nosso sistema, ele só é justo até um ponto. Vamos falar sobre tudo isso que você comentou um pouquinho mais à frente. Eu gostaria de ouvir agora Guilherme Gonçalves, que é presidente da Confederação Nacional dos Jovens Empresários, CONAJE. Guilherme, na sua avaliação, essa distribuição da nossa carga tributária, com forte incidência sobre o consumo, qual é o impacto que isso traz, sobretudo para os novos empreendimentos? É um impacto muito significativo, né? Eu imagino que aqui entre nós ninguém vai discordar das palavras da Graziele iniciais, no sentido de dizer que a tributação sobre consumo é mais perversa do que os outros tipos de tributação, já que impactam diretamente as pessoas menos favorecidas em termos financeiros. E, consequentemente, acaba impactando novos negócios, porque aquele que vai montar seu primeiro empreendimento ou vai começar a sua vida como empresário,
não é um grande proprietário de bens e também não é um grande proprietário de renda, né, já que ele está começando a sua atividade empresarial. E a tributação sobre o consumo vai impactar diretamente, seja o produto que ele está vendendo, seja o serviço que ele está prestando. Consequentemente, como a Graziela falou, inclusive, a tributação em determinado sentido é a mesma, seja para o cara que está começando, seja para o cara que está já há mais tempo na sua atividade empresarial, o que torna necessariamente um pouco desequilibrada essa competição existente para quem está começando a sua atividade empresarial. Então, você diria que essa regressividade que a Graziele comentou, que existe em relação à população mais pobre e à população mais rica, quando consomem o mesmo produto, esse mesmo efeito regressivo, pelo que eu estou entendendo, você diz que acontece em relação aos empresários que começam agora, que pagam o mesmo tipo de tributação em relação aos empresários já estabelecidos há bastante tempo. De certo modo, sim, porque aquele que está começando sua atividade empresarial tem necessariamente um pouco mais de dificuldade para se estabelecer num mercado mais competitivo. Inclusive, uma pesquisa que a CONAGE faz, que é para avaliar o perfil do jovem empreendedor brasileiro, aponta que 58% dos jovens empreendedores elegem a questão tributária como uma das que mais dificulta o crescimento do negócio. Eu gostaria então de voltar lá à nossa tela para mostrar um outro quadro que fala sobre a distribuição da carga tributária bruta no Brasil. Podemos ver? Então, aqui mostra o seguinte: quem ganha no Brasil até 2 salários mínimos, sumiu a minha imagem. Quem ganha no Brasil até 2 salários mínimos, em 2008, destinava praticamente 54% da sua renda para o pagamento de impostos. Isso significa que esse grupo de trabalhadores destina 197 dias do ano, ou seja, mais da metade, somente para pagamento de impostos. E aí esse percentual vai caindo à medida que a renda vai aumentando. Quem ganha de 2 a 3 salários mínimos chega em torno de quase 42%, de 3 a 5, 37%, já caiu aqui para 137 dias, de 5 a 10, em torno de 35%, 128 dias, e nós temos a complementação de 10 a 15, quase 34%, 123 dias, de 15 a 30, 31%, quase 115 dias, e acima de 30 salários mínimos, 29%, 106 dias. Então, isso tem a ver com o que a Graziele comentou no início do programa, que é o caráter regressivo que tem o nosso sistema tributário. Quanto menos as pessoas ganham, mais, em função da forma como os tributos são cobrados, mais impacto tem na renda desse cidadão. Então, eu gostaria agora de ouvir, então, o deputado Enio Verri, PT do Paraná. Deputado, esse quadro mostra, né, esse caráter regressivo, como eu comentei, e eu gostaria de saber, o senhor é vice-presidente da comissão especial que analisa a reforma tributária, que tem como relator o deputado Luiz Carlos Rauli. O que o Congresso Nacional pode fazer de forma prática para resolver esse problema, antes de esperar ou sem esperar uma ampla reforma tributária, como é o desejo de todos, mas que sempre se mostra algo muito difícil de aprovação aqui na casa? Bem, boa noite a todos aqui presentes que estão nos assistindo. A minha avaliação, primeiro, e durante a sua intervenção, Guilherme, até o Raul vai lembrando da história dele, né? Na verdade, o avanço das leis voltado para as empresas, elas privilegiam muito mais as empresas, mesmo a iniciante e a micro, com todas as dificuldades que eu as conheço, do que a pessoa física. O empreendedor individual, a lei da microempresa, existem vantagens hoje para os pequenos e aqueles que começam. A verdade é que nós não conseguimos, esse nós que entenda-se o Congresso Nacional, nesses anos todos, avançar na inversão desses 500 anos de concentração de renda. É muito difícil você acreditar que o projeto que o deputado Raul, por exemplo, apresenta, que eu julgo, apesar de todas as nossas diferenças partidárias, eu julgo um projeto progressista e avançado, e é tão bom que eu vejo dificuldades que ele seja aprovado. Ele sabe disso. Por quê? Porque ele pega o exemplo do resto do mundo, e o exemplo do resto do mundo prova que nós estamos equivocados. A nossa política tributária é de ponta cabeça aqui no Brasil. É de ponta cabeça. Os dados que você apresentou no início provam isso. Então, era preciso que houvesse uma visão clara, primeiro, de que Brasil que queremos. E dentro disso, parar de se preocupar com cada um com o seu quintal e olhar o país como um todo, onde podemos chegar, e a importância da reforma tributária nesse contexto. Eu ouso dizer
que dentro dessa crise econômica que vivemos, que é uma crise de credibilidade também, a reforma tributária seria um grande aceno, mas um grande aceno para conquistar confiança da população brasileira, do investidor e também dos investidores estrangeiros. Porque quem olha para a população, mesmo que nesses 13 anos tenha ocorrido um aumento de renda muito grande, um aumento do consumo, um crescimento das empresas, hoje nós estamos com toda essa crise voltando a ter população e não consumidores. E se não houver um jeito de fazer com que a população consuma, o mercado interno não vai reagir e não teremos crescimento. E do jeito que funciona hoje a política tributária no Brasil, é impossível que somente o consumo do jeito que está. O Congresso pode mudar isso? Pode. Claro que eu gostaria, e é o debate que eu tenho feito com o deputado Raul, que nós temos que fazer o projeto ideal. E depois a casa vai dizer se quer ou não o ideal. Nós não temos o direito, nem o poder de impor a opinião de 513 deputados, 81 senadores. Agora, temos que apresentar para eles um projeto ideal. Um aspecto que, infelizmente, o deputado Raul tirou, e eu sei que deve ter os motivos dele, e isso eu divirjo com ele, era a CPMF, por exemplo. A CPMF, ela podia ser de 0,0001, porque só o fato dela existir já conteria a sonegação de uma maneira e aumentaria a renda, a arrecadação do país, do Estado, seria muito melhor. Então, é possível se eu colocar um projeto tributário de pé para inverter a injustiça tributária que existe no Brasil, é possível se construir sem grandes estrondos um modelo de desenvolvimento com uma política tributária justa, desde que o Congresso Nacional, seus deputados, deputadas, senadores e senadoras concordem com isso. O que eu vejo como dificuldade é conseguirmos construir um consenso sobre o que é melhor para o país, com tantas cabeças tão divergentes e de origens tão diferentes. Esse é sempre o grande desafio do parlamento. Né? Da democracia. Da democracia. Deputado Luiz Carlos Raul, PSDB do Paraná. Antes de o senhor comentar tudo que foi falado aqui, eu quero passar para o senhor alguns comentários que já chegaram dos telespectadores. O Luciano Ferri, ele diz o seguinte, ele pergunta, como tornar os impostos mais progressivos e, junto com isso, o mérito de tributação sobre dividendos? O Edson Nonato, de Catu, na Bahia, ele diz o seguinte, gostaria de saber se existe alguma possibilidade de algum dia haver uma cobrança tributária justa, onde quem tem menos pague menos e quem tem mais pague mais. Nos Estados Unidos, segundo ele, só paga imposto de renda quem ganha mais de $300 mil por ano, se ele não está enganado. Ele não tem muita certeza dessa informação, talvez o senhor até saiba, deputado. E o Delvac da Silva Neto, de Rio Vermelho, Minas Gerais, ele diz o seguinte, os deputados são especialistas em gerar tributos. Só eles podem arrumar um jeito de diminuir os tributos. Os brasileiros estão perdoados. Deputado Luiz Carlos Raul, seus comentários sobre a questão da progressividade e da incidência sobre o consumo. O erro tributário brasileiro é histórico, começa há 50 anos. Ao invés de criar um IVA nacional único, de cobrança destino, a alíquota por fora, resolveu criar 3 IVAs. O ISS municipal, o ICMS estadual, o IPI. E a partir da Constituição de 88, o que já era ruim, tornou-se péssimo. Pegou o FINS social, transformou em COFINS, pegou o PIS, turbinou o PIS e desmembrou o imposto de renda, criou a CSL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, o sistema que nasceu equivocado, ele foi se deturpando ao longo dos anos, com a invasão da base tributária do consumo pelo governo federal, tudo para não dar partilha para os estados e municípios, e acabou tendo efeitos colaterais os mais perversos. O mais grave é o que foi colocado aqui no começo. A tributação sobre o consumo atinge diretamente os que ganham menos. Segundo efeito é a guerra fiscal, que destrói a competitividade com renúncia fiscal de R$500 bilhão por ano. Terceiro efeito nefasto é o contencioso administrativo e fiscal dos 3 níveis de governo, que chega a 2 trilhões. Do tamanho da arrecadação brasileira de um ano, 1/3 do PIB de 6 trilhões. O quarto efeito nefasto é a dívida ativa, porque tem a elisão, postergação do pagamento. O quinto efeito nefasto é a burocracia, que enlouquece as empresas, né, com atos declaratórios, obrigações acessórias. Tudo isso gera custo. O preço do produto brasileiro, a formação de preço relativo, é a pior do mundo. Nós perdemos até do Paraguai,
Quando se fala em produtos do Sudeste Asiático, dos tigres asiáticos, China e outros, nós levamos uma surra, né? Uma surra. Então o Brasil ou reestrutura tudo, faz uma reengenharia tributária, simplificadora e tecnológica, que tem efeito econômico direto, ou continuará vivendo o caos. Não há como fazer justiça fiscal, diminuir a carga tributária dos mais pobres, aumentar dos mais ricos, se você não tratar globalmente como nós estamos procurando tratar. Nós estamos fazendo uma exposição pelo Brasil inteiro, já fiz 40. Começo, meio e fim. Por que o Brasil não cresce e não prospera? Mais da metade do problema do não crescimento brasileiro são as inadequações, incongruência, inconsistência do sistema tributário brasileiro. Todas essas perversidades. De 1940 até 1980, o Brasil cresceu mais do que a média mundial. De 81, nos últimos 5 anos da ditadura, até agora o Brasil cresce menos que a média mundial. Tem ano que cresce mais, mas a maior parte cresce menos. Onde que está o problema? Para mim e outros estudiosos, esse sistema complexo, burocrático, anticristão e desumano, precisa ser desmontado e reestruturado. Modelo clássico europeu, imposto de renda progressivo, o IVA, o imposto seletivo, a contribuição previdenciária e patrimonial e tecnologia para cobrar o imposto online. No ato do pagamento não haverá postergação, acaba com toda a burocracia, com todo o ato declaratório. Zerar o imposto de cara, de comida, de remédio, de máquinas, de equipamento, não exporta tributo em nenhum país. Feito isto, manter a receita da União, Estados e Municípios, os 3 entes federados seriam sócios do IVA, do Imposto de Renda e do Seletivo. Ninguém ganharia, ninguém perderia. Quem que vai ganhar? O Brasil inteiro. Os trabalhadores terão mais empregos, terão melhores salários, melhor poder aquisitivo. E ao longo dos próximos anos, vai pondo a progressividade, Enio. Nós comungamos com o meu projeto, eu, você, né, o Vicente Cândido e a comissão, que me deu carta branca, falei, vai para o Brasil. Eu estou fazendo isso. A progressividade tem que ser 1 ponto a mais na renda, 1 ponto a menos no consumo. Não pode aumentar a carga. Transfere. Transfere, isso, realoca. Isso. Quando você tira o imposto de comida e de remédio, imediatamente você vai realocar. Uma família de R$2.000 que gaste 1.200 em comida e remédio, tem 33%, 34% de impostos sobre remédio e comida. Sim. Ao zerar isso, você dá de cara, hipoteticamente, 400. Mesmo que tenha cesta básica, um monte de coisa que não paga, que seja R$250. Aumento real. Deputado. Né? 60 milhões de pessoas gastando todo mês R$250 a mais, 3 mil por ano, dá uma revolução de consumo, de poder aquisitivo. O que nós estamos vivendo é uma crise fiscal sem precedente. Antes de passar para o Guilherme, tem um comentário aqui que chegou de, infelizmente, é DRN, não sei o nome da pessoa. E ele fala, carga tributária, ele fala 38%, mas a gente já corrigiu que está em quase 33%, cai do PIB, ninguém aguenta. Aí ele brinca, fala, Laffer manda lembranças, fazendo uma alusão à curva de Laffer, que mostra que em determinado momento não adianta aumentar a carga tributária, que a tendência é haver uma redução da arrecadação. E ele diz, 2/3 de tributário para a União é demais. Eu gostaria, então, de ouvir agora, mais uma vez, o Guilherme Gonçalves. Guilherme, eu recebo aqui do André Luiz, de São Miguel dos Campos, Alagoas. Ele diz o seguinte, seria ótimo se tivesse o Dia da Liberdade de Impostos a cada trimestre, principalmente nos municípios que estão passando por alta no desemprego, pois daria uma levantada na economia. Isso é uma campanha de vocês? Existe o Dia da Liberdade de Impostos, que é marcado pelo dia 25 de maio, em função daqueles números que foram apresentados no início, que marcam os dias que o brasileiro trabalha para pagar tributos, né? A CONAGE realiza já há alguns anos uma campanha chamada Feirão do Imposto, que tem por objetivo trabalhar a conscientização da população a respeito do quanto se paga de tributo em bens, né, no consumo, seja serviços, seja produtos. E é muito interessante porque
Esse ano especificamente, a gente trabalhou com uma temática que chamava Chega de Mão Grande e mais retorno dos valores que são arrecadados, né? Porque além de pagar os tributos, também muitas vezes os serviços que deveriam ser oferecidos à população também não são oferecidos a contento. E fizemos também uma parceria com o Observatório Social para falar da palestra sobre corrupção e tudo mais. E tivemos mais de 500 ações feitas pelo Brasil, impactando mais ou menos 1 milhão de pessoas. E é muito interessante porque muitas vezes eu, participando dessa ação, ouvi de pessoas na rua o seguinte: eu não me preocupo muito com isso porque eu não pago imposto, eu ganho um salário mínimo. Então, para ver o quanto isso ainda é algo necessário. Como paga? Como paga. Exatamente, é o que mais paga. Né? Mas para ver como isso ainda existe muita ignorância ainda em relação ao tema. E essa campanha do Feirão do Imposto, do Dia da Liberdade de Impostos, ela vem para mostrar para a população, mesmo aquela que ganha menos, que realmente ela paga e paga muito. A gente vai precisar fazer um breve intervalo. Na volta, Graziele, eu vou querer ouvir você exatamente sobre essa questão dos impostos indiretos que as pessoas pagam sem perceber, como a pessoa que ele comentou que disse que ganha só um salário mínimo e não paga impostos. A gente vai fazer um breve intervalo. Se você não participou, ainda dá tempo. Pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br, o Twitter @xnacional ou pelo WhatsApp 61 99 620 2573. A gente volta já já, não saia daí. A Inspeção Nacional de hoje está falando sobre justiça tributária. Participam do nosso debate o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, Graziele Davi, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, o presidente da Confederação Nacional dos Jovens Empresários, Guilherme Gonçalves, e o deputado Enio Verri, do PT do Paraná. Graziele, no final do primeiro bloco, eu falei que voltaria com você para a gente falar um pouco sobre essa questão dos impostos indiretos. E eu tenho aqui um comentário que é de José Ubaldo, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ele diz o seguinte: injustiças tributárias são dos males que mais sofremos no Brasil. Veja um exemplo, um veículo novo custa R$ 45 mil. Mais ou menos a metade desse valor é de impostos. Se tirasse um pouco desse veneno, como eles chamam os impostos, a maioria poderia adquirir um carro novo. Daí o governo teria mais arrecadação de outros impostos, como consumo de combustível e manutenção. E no final do bloco, o Guilherme Gonçalves comentava sobre uma pessoa com quem ele conversava que dizia: eu ganho só um salário mínimo, eu não pago impostos. Explica um pouco para a gente como funcionam esses impostos indiretos e como eles atingem, sobretudo, as pessoas de baixa renda. Bem, eu acho que é importante começar, antes de entrar em como é essa estrutura, né, falar de uma questão que apareceu muito nos comentários, que é a questão de que o tributo ele não é um mal em si. Aparentemente aparece muito essa questão, o tributo é um mal, o tributo é um veneno. Ele não é um mal em si, ele tem um propósito por trás dele. Toda vez que a gente fala do sistema tributário, eu acho que é importante a gente resgatar isso. Para que existe tributo, afinal de contas? Né? Então, cada um vai poder falar para que existe um tributo. Um tributo ele serve para financiar as necessidades da população, para organizar um Estado, para garantir infraestrutura e para permitir, inclusive, a economia de fluir, né? Importação, exportação, movimentação econômica e garantir, inclusive, direitos. Então, e é nesse propósito de se organizar um Estado e de garantia de direitos que a gente tem o tributo. Então, é muito importante que isso fique bem explícito, né? Qual o papel que o tributo tem, que ele não é um problema nele mesmo. O problema que a gente observa e que a gente sente é quando ele é mal distribuído. Então, os deputados estavam aqui comentando, o que a gente está defendendo na proposta de reforma tributária é que ocorra uma realocação, uma redistribuição da carga tributária. E é exatamente isso que a gente defende também. Hoje, a gente enxerga o tributo como algo ruim porque ele é tributado de uma forma incorreta. Ele pesa desproporcionalmente sobre as pessoas. E como ele pesa desproporcionalmente, as pessoas naturalmente vão falar, poxa, ele é péssimo porque está me pesando, está me machucando, está atrapalhando meu negócio, está atrapalhando a minha aquisição de um eletrodoméstico, a aquisição de um carro. Ele está machucando a vida da pessoa, porque ele foi cobrado errado. E também porque não se vê, a reclamação tem a ver também muito porque não se vê o retorno
dessa cobrança do imposto? Eu vou entrar nessa questão também. Então, porque a justiça fiscal, né, ela tem a ver com a arrecadação e com a alocação do recurso. Então, na parte da arrecadação, a gente considera bastante, a pessoa sente o peso porque esse tributo vem muito mais indireto. Tudo que ela está comprando, como metade da carga tributária sobre o consumo, tudo que ela vai comprar, ela sente um peso muito grande. Ela vai começar um negócio, ela sente um peso muito grande. Por outro lado, aqueles que mais têm não sentem peso nenhum. Por quê? Porque a tributação sobre a renda, ela é praticamente inexistente no nosso país. Se a gente for comparar com os demais países, é metade do que a média mundial da OCDE, vamos dizer, está cobrando de tributação sobre renda, a gente está cobrando só metade. E ao contrário, a gente cobra o dobro de tributação sobre o consumo. Então, olha que desproporcional. As pessoas que ganham menos são mais impactadas pelos tributos e são limitadas na sua capacidade de consumo e de movimentação econômica. Por outro lado, os que ganham mais praticamente não são tributados, não sentem peso nenhum e ficam calados propagando um discurso de que o tributo é ruim. Isso que você está colocando, me permite? Por favor, deputado. Me lembrou o Prêmio Nobel de Economia Paul Krugman. Né? O Krugman, ele, no livro dele de Economia Política Internacional, ele inclusive fala sobre isso. Porque quem elege o executivo ou o parlamentar é a população. Mas a população ela é espalhada. Os grupos de lobby, de pressão, é que acabam influenciando alguma coisa. A Câmara, o Executivo, não importa se municipal ou estadual, sofre isso. Então, o que acontece? Quem ouve o discurso do empresariado, da elite desse país, acha que eles pagam um monte de impostos. E, na verdade, quem paga muito imposto, de fato, são os trabalhadores. Então, quanto mais pobre, que é mais gente num país que tem uma distribuição de renda injusta como a nossa, quanto mais pobre, mais impostos pagam e acabam, como eles não sabem, eles sentem, mas não sabem, então eles não reclamam. O grande, ele paga menos do que os pobres, mas como ele tem os meios de comunicação na mão, tem os instrumentos de formação de opinião, parece que são as pessoas mais exploradas do mundo. Então, há uma injustiça, a injustiça tributária está por trás disso também, uma relação de dominação de uma elite sobre o país, que detém os meios de comunicação e faz a manutenção do status quo dessa miséria. Então é importante perceber, olha um fato simples que você citou, se me permite citá-lo aqui. É aquela do Fernando Henrique de 96, onde lucros e dividendos são isentos. Olha, só no Brasil, do mundo todo, só no Brasil que lucros e dividendos são isentos de impostos. Aí o que acontece? Ao invés de no caso, um grande apresentador de um telejornal, que ganha, sei lá, 300 mil reais por mês. É uma hipótese, eu não sei quanto ganha, né? Ele não tem 300 mil registrado na carteira de trabalho dele. Ele tem uma empresa e ele faz retirada de lucro e dividendos. Consequentemente, ele não paga quase nada de impostos. Enquanto uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês, paga um monte de imposto. Se ele tiver um empregado que ganhe 5 mil reais, que trabalhe com ele nessa empresa que ele constituiu... O empregado paga mais. Esse empregado vai pagar mais. Muito mais impostos que essa pessoa que tem uma pessoa jurídica. Então, veja só, é muito maior do que aparenta. É uma questão de construção de senso comum mesmo, de opinião sobre a realidade tributária do país. Deputado, o senhor comentou sobre dois pontos que vieram, dois comentários, eu gostaria de passar para o senhor. Um é de Neri Abade, de Guanambi, Bahia, que diz o seguinte: por que os senhores não debatem também a questão da sonegação fiscal por parte de milhares de empregadores, inclusive do próprio governo? E também em relação à sonegação e fiscalização, o Arley, de Belo Horizonte, Minas Gerais, diz o seguinte: a maior injustiça tributária tem sido a ineficiência na arrecadação, uma vez que o Estado não cumpre rigorosamente sua função de fiscalizar, permitindo assim um alto índice de sonegação. Eu concordo plenamente. A nossa máquina é ineficiente nisso. E nós temos, e por trás desse discurso que eu fiz todo esse histórico agora, que há um excesso de impostos no Brasil, o que não é verdade, talvez um excesso em números de impostos, não em percentual, aí tem a questão da gestão, da eficiência que o deputado Holly já colocou, existe um nível de sonegação gigantesco. Concretamente, eu posso lhe afirmar, eu tenho dados para isso, claro, do tempo que eu era acadêmico, né? Agora na vida pública, quem me dera publicar alguma coisa, mas é importante ressaltar que o que financia o crescimento da empresa de média para grande é o Estado brasileiro, é a sonegação. Enquanto ele está pequeno e vai até médio, né, depois para crescer, para dar um salto, ele sonega, ou então ele se torna inadimplente, porque hoje no Brasil o sistema jurídico e o nível de cobrança é muito lento e muito incompetente. A pessoa ela pega, não paga os impostos, faz as guias,
Chega lá a fiscalização e fala, não, eu não soneguei, eu não paguei, está aqui. Vai discutir isso juridicamente, leva 20 anos. Aí tem um refis. Aí vai ter um refis, o refis que vai isentar todo mundo e os empresários continuarão felizes, não pagando impostos, enquanto quem tem a sua carteira assinada tem que pagar. Então, na verdade, o que essas duas pessoas observaram é concreto. E hoje, e eu de novo cito com muito respeito aqui o deputado Raul, ele citou isso nos 5 pontos que ele citou das dificuldades da reforma tributária. Um deles é a inadimplência gigantesca e, infelizmente, a máquina pública, e por seus vícios e por outros problemas quaisquer que sejam, não consegue dar conta de pegar. Nós temos um pacote, a questão da Previdência. Tem que fazer a reforma da Previdência. Pegue o valor que tem ali, que está perdido. É gigantesco. Daria para fazer outro debate sobre se de fato precisaria a reforma da Previdência, se de fato recebêssemos aquilo que o Estado brasileiro teria que receber. Senhores, como a gente começou a falar de imposto de renda, eu vou voltar lá para a nossa tela para mostrar um pouco, a gente falar um pouco sobre a defasagem que tem a nossa tabela do imposto de renda. Aí eu vou querer ouvi-lo, deputado Raul, sobre isso. Podemos? Então, esse aqui é um cálculo feito pelo Sindifisco. Atualmente no Brasil, quem recebe até R$ 1.903 é isento de pagamento de imposto de renda. Não os outros impostos, tá, gente? Imposto de renda. Segundo o cálculo do Sindifisco, se essa tabela estivesse atualizada, esse valor subiria para quase R$ 3.500. E isso vai subindo. Para quem ganha entre R$ 1.900 e R$ 2.800, esse valor subiria para R$ 5.128 se a tabela fosse reajustada. Isso é progressivo até chegar à situação atual, que quem ganha acima de R$ 4.664 já paga 27,5% do imposto de renda, mas se a tabela fosse corrigida todos os anos, esse valor subiria para mais de R$ 8.500. E eu gostaria de ouvir o deputado Raul em relação a esse aspecto. Deputado, existem várias propostas em tramitação aqui na casa que criam regras para que essa tabela do imposto de renda ela seja reajustada anualmente, para evitar esse tipo de problema. E aí eu gostaria de ouvi-lo em relação a 2 pontos. A dificuldade de fazer essa atualização da tabela e por que se diz tanto que essa tabela, que tem 4 alíquotas, que vão de 7,5% a 27,5%, ela só é efetiva até um determinado nível de renda e acima de um determinado nível de renda ela perde efetividade. Bom, primeiro, só reforçando, né, que o Brasil optou por cobrar mais sobre o consumo, né? 54% da arrecadação, segundo o levantamento que eu tenho feito, não considerando o encargo patronal, né, como também consumo. Se você considerar, esse número vai para 64%, 65%. Então, quanto mais imposto no consumo, mais pagam as pessoas que ganham menos, tá? Porque a doutora Grazielli explicou bem esse tema que eu, nas palestras que eu faço, que precisa de 1 hora, eu faço uma explicação do conceito de progressividade e regressividade, onde está a perversidade. A tabela do imposto de renda está defasada, não é corrigido. Assim também não é corrigido as tabelas do Simples, do Super Simples, do MEI. Também não é corrigido o patrimônio declarado no imposto de renda. A Receita Federal não aceita fazer a correção monetária. Então, são vários os problemas que você tem. E aí, quando a pessoa vende um imóvel pelo preço real, tem que pagar ganho de um capital. montão. Um montão. A jurídica paga 5% e a pessoa física paga 15%. Também, né, você tem outros aspectos que são negativos, né, no sistema tributário brasileiro, que algumas poucas empresas têm um mundo de renúncia fiscal legal. Não é nem sonegação, ela tem, por lei, renúncia fiscal, destruindo a competitividade. O Enio está lá em Maringá fazendo hipoteticamente uma fábrica de bolacha lá em Maringá há 50 anos. Né? Eu chego lá, ganho o terreno do município, isenção de impostos municipais, isenção de impostos estaduais, vou no BNDES, financio subsidiado, monto uma fábrica de bolacha novinha, vou quebrar a tua empresa, que está lá há 50 anos. Então, esse é o capitalismo mais idiota e imbecil que tem no mundo. Deputado, só para acrescentar que essa informação é tão importante, eu considero o gasto tributário. O gasto tributário hoje, a gente fez um levantamento no INESC, ele está chegando a 5% do PIB, isso é 20% da arrecadação.
Então, 20% que poderia ser arrecadado está indo para gasto tributário e sem controle efetivo. Está sendo distribuído sem justificativa de fato e sem controle da sua efetividade. É muito sério mesmo, deputado. Na minha conta dá mais, dá 500 bilhões por ano. Porque a renúncia fiscal federal este ano é 284 bilhões, 4,2. A renúncia dos estados chega a 200 bilhões e a renúncia dos municípios uma arrecadação a mais de 50 bilhões. Então, só a renúncia fiscal que acaba distorcendo, destruindo toda a competitividade nacional. Quem pode mais, chora menos. Além disso, o cidadão ali falou da sonegação. Ainda o esporte favorito no Brasil é churrasco, cerveja, futebol e sonegar. 23%, segundo a PREGFN e alguns estudos que eu conheço. Então você tem ainda um PIB não tributável de 1 trilhão e 200. 460 bilhões perdidos de tributos. Então você imagina que a burocracia consome isto, são gorduras trans. A tabela do imposto de renda no Brasil, embora tudo isto, a média da tributação do imposto de renda da OCDE, os países da OCDE, dá 37%. O nosso está em 20%, 20,8%. A média de tributação do consumo não chega a 30%, nós estamos em 54%. Então, gente, para consertar, não basta consertar a tabela do imposto de renda, só o patrimônio, tem que consertar tudo. De retalho em retalho, nesses últimos 50 anos, nós chegamos à destruição da nossa economia brasileira. Eu estou tentando olhar sistemicamente, tridimensional, a economia brasileira, a produção agrícola, secundária, terciária, comercial, exportação, importação, consumo das famílias, né? O país está encalacrado. Não há esforço governamental de política compensatória que resolva uma economia fluindo. Não há esforço. Deputado Raul Grazielli comentou sobre a questão dos lucros e dividendos, a não tributação de lucros e dividendos. A sua proposta vai reverter isso? Você tem a proposta constitucional, que é a nossa parte, está pronta, quase pronta, esperando agosto, né? A hora que acabar essa discussão toda da trabalhista, previdenciária, que eu acho que a Previdência, depois dos outros acontecimentos, infelizmente, foi para as calendas, né? Eu sou de um tempo que a aposentadoria do INSS é de 20 salários, foi caindo para 15, para 10, hoje está em 6 o máximo, né? E 70% do INSS é salário mínimo. O futuro da Previdência Social no Brasil, se o país não crescer e não for feito um pouquinho de reforma de longo prazo, vai ser tudo salário mínimo. Então, a nossa visão, quer dizer, que o que nós temos hoje que fazer no Brasil é convencimento. Esse programa, eu adorei a iniciativa de vocês, porque ele está dentro do contexto dessa discussão. É possível? Por que não fazemos? Por que vamos deixar que a economia fique... Vai esperar o próximo governo? O governo está fraco, o Congresso está fraco, as empresas muito fracas, os trabalhadores mais ainda, estados e municípios também. Todo mundo deseja mudança. Nós temos uma eleição ano que vem, né, dos deputados, senadores. Com que cara nós vamos chegar lá? Né? Discutindo, brigando? Não. Nós temos uma coisa importante que conseguimos iniciar o processo tributário brasileiro. É simples. Enio, e Guilherme, Grazielli e Maristela, é o simples, é o óbvio, sem inventar nada. Sem inventar nada. É o modelinho clássico, simples. Tecnologia para cobrar o imposto, no ato da cobrança, você acaba com totalmente a postergação do pagamento. Controle online de tudo. Imposto de renda progressivo, imposto de valor agregado, 400 mil itens, imposto seletivo de 8 itens. Mantenha o imposto, a contribuição previdenciária empregado-empregador e o patrimônio. Ainda no empregado-empregador, pode-se estudar um tributo para diminuir a carga patronal, que é muito alta, para aumentar a empregabilidade. Porque, de qualquer maneira, o empresário, quando cobra o patronal, ele põe no preço. Né? Ele não tira do bolso dele. Porque tudo que você tributar a empresa, tudo,
Banco, vai tudo para o preço, vai para o juro, entendeu? Não tem almoço grátis, quem paga é você, somos todos nós. Dizia, né? Guilherme Gonçalves, o deputado Raul mostra que o Congresso parece que depois de pelo menos mais de 20 anos debatendo esse assunto, tem uma proposta, que inclusive tem acordo entre 2 parlamentares de oposição, mas nós temos aqui 2 parlamentares de oposição do mesmo estado. E esse é um tema que normalmente divide as bancadas, não entre partidos políticos, mas entre estados ricos e estados pobres, né? E aí, o que se costuma dizer é que o Congresso, quando se pensa na questão tributária, ele pensa mais nas instâncias federativas, União, Estados e Municípios, e quem paga o imposto. Parece que o deputado Raul está apresentando uma proposta um pouco diferente. Qual a sua avaliação do que está sendo proposto agora? Ele debate, já participou bastante. Não é de hoje que se fala que a gente precisaria de ter um pacto federativo novo, né? Inclusive porque a União acaba estabelecendo tributos com base de impostos, mas através de contribuições e tudo mais, e acaba concentrando muito mais os valores arrecadados com ela em detrimento dos estados e dos municípios, apesar das transferências tributárias que a União faz para municípios especificamente. Semana passada, acho que foi, teve marcha de prefeitos aqui em Brasília, né? E isso ocorre de maneira frequente porque eles precisam buscar outras formas de ter recursos para investir nos seus municípios. A proposta que foi apresentada pelo deputado Raul, pelo menos até onde eu entendi, ela busca equilibrar essa distribuição do tributo, né, que é arrecadado entre a União, entre o Estado e o município, para evitar, inclusive, esse tipo de coisa, né, e propiciar que tenha mais dinheiro circulando, principalmente no município, que é onde vive o cidadão, é onde ele consegue falar com o seu vereador, com o seu prefeito, com muito mais facilidade e enxerga a obra que está sendo realizada ali na sua cidade. Particularmente entendo que esse é um modelo que faria com que a gente teria um desenvolvimento um pouco melhor, né, ou muito melhor, porque desoneraria ou desconcentraria essa arrecadação na União. Deputado Enio Verri, deputado, até que ponto o imposto sobre grandes fortunas representaria de fato uma mudança nesse manicômio tributário, como o deputado Raul costuma dizer, e até que ponto isso é aquilo que é sempre colocado, sempre trazido como uma grande solução? Na verdade, o imposto sobre grandes fortunas, o imposto sobre herança, são debates que não podem ser feitos separado do conjunto do projeto. É um equívoco você achar o seguinte: deixa esse inferno tributário que vivemos e aumenta um tributo pura e simplesmente. Então, eu gostaria de responder de 2 formas. Primeiro, a sua primeira afirmação, se me permite, a maneira como nós estamos discutindo essa reforma, ela não trata da questão regional. A briga que acontece aqui na casa dos estados ricos com os estados pobres, e que é uma briga justa, porque um deputado que é eleito por Piauí, ele tem direito de reivindicar o estado pobre, diferente do Paraná ou de São Paulo. Do jeito que está sendo feito aí, não está se discutindo o percentual da tributação, está se discutindo como se aloca melhor esses recursos. Portanto, não será uma briga entre Norte e Sul, ou Nordeste. Já é um grande avanço. Já é um avanço, porque a maneira como nós estamos construindo, ela é uma maneira, e eu acho que o Guilherme colocou isso muito bem, é a maneira de entender o modelo de Estado. Então, essa é uma grande diferença. Segundo, não dá para você pensar uma tributação que vamos invertê-la, né, do que é feito hoje no Brasil, sem tributar a propriedade, o patrimônio. Isso não existe, no mundo todo existe. É claro que às vezes as afirmações são mais tensas, né, porque aí os atinge, né? Quando me atinge eu não gostei, né? Estava bom até agora o debate. Mas na verdade não tem como. Nos Estados Unidos, que é o modelo que as pessoas acham do capitalismo moderno, lá se tributa a herança, se tributa as grandes fortunas. É normal isso, né? E não é tão baixa a tributação assim. Chega até 40%. Né? Nos Estados Unidos, sobre grandes fortunas, chega-se a 40% a tributação. Agora, o conceito de fortuna, é claro que o conceito que se tem nos Estados Unidos de fortuna não é o mesmo que teremos aqui, né? Ou que você tem na Alemanha. Nós temos que fazer uma análise, um debate, porque discutir quem é rico no Brasil é a mesma coisa que discutir quem é pobre. Isso tem 500 teses de economia diferentes para exatamente quem é pobre para receber o Bolsa Família. Não foi simples esse debate no Brasil. Assim como a partir de quanto. Eu confesso a você que nós não temos um acúmulo ainda, não só na comissão, mas no debate econômico que nós temos na Câmara.
teóricos que têm levantado a questão do 0,1%. Sim. Se a gente pegar o 0,1% dos declarantes do imposto de renda e observar qual é o volume de riqueza que eles têm e o que eles declaram mensalmente, o que a gente encontra é o seguinte: nesse 0,1% dos declarantes, nós temos 28 mil pessoas apenas que declaram possuir mais de 1,7 trilhão em bens e direitos e que têm uma renda mensal total superior a 320 mil. Então, esses teóricos têm defendido que talvez o IGF poderia incidir sobre esse 0,1%. Olha aí, então é isso que... E isso não causa crise nenhuma. Pelo contrário, essas 28 mil pessoas têm todas as condições de contribuir e muito bem para que tenha justiça social no Brasil. Sem deixar de ser milionário. Sem deixar de ser bilionário. 320 mil por mês. Exatamente. E tem um outro detalhe importante que nós debatemos que parece pequeno, mas não é. Quem tem um Fusca, uma Variante, uma Belina, tem uma Bis, paga IPVA. Agora, quem tem lancha, quem tem helicóptero, quem tem avião particular, não paga. Então, até isso é a maior prova de como é concentrado o processo tributário. Quanto mais rico, menos impostos. Então, é importante perceber isso. O que está se fazendo um debate sério, sem nenhuma preocupação em pegar algum modelo, porque os termos da pergunta parecem assim, então, vai para Cuba, essas besteiras todas. É importante perceber que nós estamos nos apegando a modelos e práticas do mundo capitalista. E o mundo capitalista tributa mais e de forma mais justa do que nós fazemos aqui no Brasil. Esse é o desafio que é importante colocar. Você mostrou a tabela de imposto de renda muito bem mostrada, e nós temos um debate que nós temos na comissão, se nós tributássemos, ainda continuássemos aumentando para 8 níveis e não apenas 5, você deve ter visto a tabela também, né, Guilherme? Para 8, quem ganha 50 mil reais pagasse 40%, que seria o correto, mais de 50 mil reais, pagasse mais imposto de renda, poderíamos isentar quem está na base e arrecadaríamos mais. Então tem muito debate a ser feito, maduro, resultado de muita pesquisa, de muito debate, não só político, mas técnico, que poderia inverter essa grande crise tributária que vivemos. E mais do que faixas de alíquotas, né, o senhor falou ali em algum momento sobre a ineficiência do Estado. Que é muito grande. Eu acredito que seria consenso que pagar mais tributo não é um problema. O problema, desde que houvesse o retorno específico a respeito do pagamento que é feito. O problema... E que todos paguem também, né, Guilherme? Porque claro. Não é justo num nível de concorrência que a sua empresa pague e a outra não pague, né? Sim, claro. Esse é um grande problema. E a gente falou ainda um pouquinho ali sobre o dia de liberdade de imposto, ou do feirão do imposto e tudo mais. Existem estudos que falam que até o dia 25 de maio ou 27, a pessoa trabalha para fazer o pagamento dos tributos. Mas se for depois analisar o que ela tem que consumir de serviços privados para a saúde ou para a educação e etc., essa data vai muito mais além. Deputado Raul, falando um pouco sobre essa questão do que é tributado, o que não é tributado, em 2014, o ITR, que é o Imposto Federal, não é isso? O Territorial Rural, ele arrecadou 900 milhões de reais. Ao passo que o IPTU, ele arrecadou 28 bilhões de reais. É que você tem 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, entre mini, pequenas e médias e grandes, e você tem 70 milhões de habitações e milhões de estabelecimentos comerciais, então, e de lotes vazios, né? Então é uma diferença até numérica, né? A terra nua deve ter uma casa. Antigamente tinha, quando tinha café, 70, 50 casas por propriedade. Hoje tem uma casa e um caseiro. Então a terra nua é um meio de produção. Quer dizer, você tem pasto, você tem bovino, tem suíno, tem aves, você tem a soja, trigo, milho. Então, realmente não tenho muita expectativa da tributação de quem produz. O nosso ideal é quem tem latifúndio e não produz, aí sim, tributá-los. Mas não esquecendo que tem muita floresta nativa. 62% das florestas ainda são nativas no Brasil, né? Só matamos 38 nesses 500 anos. Então, entender que você tem contexto nacional, você tem toda a Amazônia, tem pouca terra aberta, né? A Amazônia é mais da metade do Brasil. Então, são conceitos e tamanhos diferentes. E as reservas indígenas? As reservas indígenas. Você tem os parques, tem os fundos de vales. Bom, é o de menos. Vamos pensar no patrimônio. Você tem IPTU, ITR, IPVA, transmissão causa-morte, intervivos e a velha discussão do grande fortuna que não foi regulamentado por ninguém. Ninguém ousou regulamentar. Dá para otimizar esses 5 tributos? Dá. Como?
uma lei, além da lei constitucional que nós estamos fazendo, um projeto de PEC, nós vamos fazer 12 projetos infraconstitucionais. Uma lei do IVA, uma lei do imposto seletivo, uma lei para o imposto de renda nova, que é onde vai colocar na mesa toda essa discussão de alíquota, do pessoa jurídica, pejotização, pessoa física. É um debate que vai ter que sentar quem são as partes. Trabalhadores, profissionais liberais, Congresso e governo, para ver o que nós vamos fazer. Nada escondido, tudo amplamente discutido. Então, o imposto de patrimônio dá para melhorar? Sim. A lei fala assim, o comando da alíquota de IPVA no Brasil vai ser única, acaba com essa besteira, né? A atualização do patrimônio, então um outro projeto, um 13º, autoriza atualizar os patrimônios pagando o mínimo para ter todo mundo o patrimônio atualizado no Brasil, para todo mundo enxergar o valor real, dá um prazo de 1 ano, 2, é um saneamento, né? Entendeu? Que você tem que fazer no patrimônio, porque desde 95, quando instituiu o Plano Real, a maioria do patrimônio está no valor histórico. Então você olha ali, quando você for vender, aí você cai nessa armadilha da Receita Federal. Que nem imposto sobre ganho de capital. É, isso, então, gigante. No ponto então uma lei nacional falou, olha, a planta de valores, a Câmara é obrigada a discutir, é obrigada a votar, porque hoje, por demagogia, a Câmara de Vereadores recebe a planta de valor, não vota, devolve, vai e vem, o prefeito não consegue atualizar. Quando você tiver todo o patrimônio atualizado, vai ser online. Transmissão causa-morte inter vivos, que é o mesmo de grande fortuna. Grande fortuna, imposto de transmissão, causa-mortes, herança, doação, inter vivos. Você trabalha com os dois, nós temos isso já combinado com o Enio, vamos dar uma melhorada neles. Isso. Você alcança muito mais, não incide muito pesado, também para não acontecer igual na França, que quando aumentou muito, o pessoal fugiu. Então você dosa. Eu não tenho esperança de que a arrecadação do patrimônio, que é 4,4, não tem como dobrar. Pode aumentar 50%, acho que estaria de bom tamanho. Porque nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, ele chega a 12% da arrecadação nacional. Então nós podemos ir para 6 e pouco. A renda está em 20% da arrecadação nacional, pode dar uma melhorada desde que diminua a tributação do consumo. Um pontinho de imposto de renda, um ponto da... Não aumente a carga tributária. Isso, Deputado, porque senão volta aquela discussão que não, nós vamos aumentar a alíquota. Não, fora do contexto, não. Nenhum imposto a mais, como vocês gostam de falar, nenhum imposto a mais, nenhum percentual a mais, que é que a Receita Federal quer fazer, quer trazer o PIS/COFINS. Qual é o interesse dela? Quer aumentar a arrecadação, sem dar um centavo para o Estado e município, sem gerar um emprego, pelo contrário. Então, não, senta aqui com a comissão, nós vamos discutir o que vai fazer no futuro. Primeiro ano, segundo, terceiro, né? Pode botar esse novo modelo nosso, um percentual pequeno começa no primeiro ano e o modelo velho. O modelo novo vai subindo e o modelo velho vai enxugando. Você faz uma transição de 2 e 3 anos. Em 4, 5 anos, doutora, nós estamos com um modelo novo, online. Nosso tempo está quase acabando. Eu gostaria de ouvir a Graziele em relação a um ponto que a gente não falou aqui ainda. As aplicações financeiras que são tributadas, porque algumas delas não são tributadas, elas podem ter a alíquota reduzida a 15% quando esse recurso fica aplicado por no mínimo 2 anos. Eu gostaria de saber o que você acha disso, agora considerando não só a questão, essa questão de ser pouco tributado, que parece que é, né? Mas a questão do fato de que, diante de um país que tem uma poupança tão baixa quanto a nossa, principalmente a poupança de médio e longo prazo, aumentar a tributação de aplicações que fiquem mais tempo não teria um efeito reverso também na poupança? Tá. Antes de entrar nesse ponto, Maricela, só tem uma questão que eu considero muito importante que a gente não abordou aqui e é uma oportunidade de colocar isso para os deputados.
A primeira é que esse é um momento muito único, como a gente consegue ver aqui, existe praticamente um consenso. Nós precisamos de uma redistribuição da carga tributária. Ninguém falou em aumentar, ninguém falou em diminuir, nós falamos em redistribuir a carga tributária e há um consenso aqui. Isso é muito único e muito especial e tem que ser aproveitado. Então, acho que essa Comissão Especial da Reforma Tributária está ativa e com grande capacidade de fazer uma mudança importante para o país. E considerando isso, uma questão essencial que a gente não abordou é o orçamento da Seguridade Social. A base tributária hoje do orçamento da Seguridade Social são os tributos indiretos, que são justamente os que a gente falou aqui, que são perversos, que são injustos. Então, se nós queremos, e a gente já concordou que é isso, reduzir esses tributos indiretos, o que vai financiar a Seguridade Social? Isso está sendo pensado na comissão, isso vai, então, à medida que a gente puxa para baixo o percentual dos tributos indiretos sobre o consumo e aumenta os tributos diretos sobre a renda, por exemplo, sobre uma movimentação financeira, esse recurso vai passar a ser uma base de financiamento da Seguridade Social, porque, como eu falei, o tributo ele existe com um propósito. E um dos propósitos deles é financiar a Seguridade. Se a gente perguntar para a sociedade hoje o que você considera importante, ela vai dizer minha previdência, saúde, educação, assistência social, ela vai dizer isso. Então, é essencial que a gente tenha informações de como vai se dar esse financiamento. E você não falou sobre a questão da tributação sobre aplicações financeiras? Sim. Isso que você pontuou, de fato, é uma questão importante. Aumentar a tributação sobre poupança num país que tem uma tendência a não poupar tanto, até pela baixa renda da maioria da população, é bastante complicado. Porém, existem outras possibilidades de tributação sobre movimentação financeira. Tem vários teóricos que tratam do assunto, uma delas é a CPMF, que o deputado comentou aqui. Como eu estava comentando aqui no intervalo, a CPMF ela tem 3 linhas teóricas. Tem aqueles que vão dizer que ela tem uma capacidade progressiva, aqueles que vão dizer que ela tem uma capacidade regressiva por ser cumulativa, e tem uma linha que vai dizer que ela é neutra. Eu sigo mais essa linha que vê a CPMF como neutra, porém com vários benefícios, porque apesar dela não conseguir em si promover tanta progressividade, ela faz um controle extremamente importante, que é o controle da corrupção e da lavagem de dinheiro. Hoje, 80% da sonegação fiscal está muito relacionada com lavagem de dinheiro. Então, a CPMF teria uma capacidade de regular isso. E aí é muito importante que o deputado coloca, poderia ser uma alíquota de 0,0001%. Ela teria esse benefício, ela tem baixo custo, controlaria a sonegação fiscal e sem o efeito que os teóricos que dizem que ela é regressiva teria. Senhores, o meu tempo está esgotado, mas eu não poderia deixar de ouvir o deputado Raul 30 segundos, sobre a questão da seguridade que foi colocada aqui por ela. Não, a seguridade da Constituição é clara. A insuficiência de caixa da arrecadação empregado-empregador é coberta pelo Tesouro com qualquer dinheiro. Então nós temos que garantir que a arrecadação da União será mantida nessa reforma, que também União, os estados e municípios terão o mesmo percentual que tem hoje. Isso é fundamental, deixar claro que a reforma não vai dar prejuízo para ninguém. Não está em discussão o Pacto Federativo, a redistribuição de gasto. Porque se você misturar o assunto, você não aprova nada. Então, uma regra de ouro. A mesma arrecadação dos últimos 2 anos, em percentual da União, Estado e Município, eles terão um percentual do IVA, do Imposto de Renda e do Imposto Seletivo. Não haverá mais imposto só da União. Então, a União, que deve ter mais ou menos 50% da arrecadação nacional, vai ter 50%. E ali ela vai ter que se acomodar com a sua despesa, entendeu? Digamos que o PIB seja 35% a arrecadação, que eu acho que fica num tamanho ideal. Então, nós temos que trabalhar numa visão de conjunto, igual o Enio falou, nacional. Nós temos que ver o contexto e vencer todas as barreiras, todos os percalços. Eu conto com vocês para ajudar nisso. Senhores, eu preciso encerrar o programa. Deputado Luiz Carlos Raul, PSDB do Paraná, relator da reforma tributária aqui na Câmara. Muito obrigado por sua participação no nosso debate. Excelente programa, foi. Guilherme Gonçalves, presidente da Confederação Nacional dos Jovens Empresários, CONAGE, muito obrigado também por representar a Força Jovem aqui no nosso programa. Graziele Davi, assessora política do INESC, muito grata também por sua presença, sempre com informações muito ricas aqui para a gente. Deputado NVR, PT do Paraná, muito obrigado por sua participação. Na próxima semana, vamos falar sobre direito à cultura. Por quê? Porque em tempos de crise, nós falamos muito sobre crise aqui, a primeira área que tem cortes orçamentários é a cultura. Então a gente vai falar o impacto disso na vida, no dia a dia do brasileiro.
O Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo, na TV Câmara. Eu sou Maristela Santana e eu espero você. Até lá.